Olá, espectadores! É com muita empolgação que eu lhes dou as boas-vindas ao nosso podcast Descomplicando a Logística com a Conexlog. Eu sou o Rony Passos, CEO da Conexlog Cargas Expressas, e estou aqui acompanhado do nosso talentoso gerente comercial Júnior Silvestre, e juntos estamos animados em compartilhar com vocês as nossas experiências e conhecimentos sobre o mundo da logística. Preparem-se para uma jornada emocionante e informativa. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui novamente contigo, né, Rony? A gente dando sequência aí à nossa série de episódios relacionados ao tipo de serviço Conexlog, como a gente pode realmente descomplicar a logística a todos os nossos clientes, né? Se você é um apaixonado por logística como nós, não pode deixar de se conectar a essas fontes de conhecimento. Inscreva-se já e fique por dentro das tendências mais quentes do mercado. Então, Júnior, dando sequência ao nosso bate-papo sobre os modais da Conexlog, o que é o nosso serviço Air Standard? Show de bola, né, Rony? O Air Standard, normalmente já é mais utilizado para grandes volumes, né? A gente está falando aí, são dois fatores de fato que definem realmente a questão da escolha de modal, né? A gente já comentou isso nos outros episódios, que a primeira pergunta quando a gente recebe, né, uma solicitação de um cliente é pedir aí, qual é a tua urgência, né? Baseado nisso, esse é o ponto decisor, para que a gente possa escolher entre um ou outro modal. No caso do Air Standard, é para aquele tipo de serviço, é para aquela necessidade que o cliente tem de um prazo mais alongado, mais extenso, né? Muitas vezes, tratando desse tipo de modal, a gente fala até que a nossa urgência, ela não é a mesma urgência do cliente em diversas situações. Por exemplo, né? Quando a gente fala aí de um transporte, o cliente é aquele que está acostumado, aquela empresa, né, que está acostumado a transportar o rodoviário fracionado, né? Esse transporte, vamos lá, dar um exemplo, São Paulo-Fortaleza em 4, 5 dias. Quando um cliente me liga dizendo que tem urgência, a gente já começa a considerar transportes que de fato não vão entregar em 12 horas. Então a gente pode considerar que o transporte aéreo standard, por ele ser mais eficiente na questão de valores, ele compete diretamente com o transporte rodoviário fracionado. Diretamente, a gente muitas vezes consegue inclusive fazer a comparação e após a pandemia, o aumento do diesel, né, a gente realmente conseguiu comparar os dois modais e entender que em diversas situações ele se torna inclusive mais barato. Aí, mais barato, mais seguro, a gente está falando de um trânsito aéreo, não tem a questão de transbordo de um caminhão para outro, né? E as distâncias, como é que funciona internamente na tua equipe comercial, como é que é analisada a questão da distância? É para pequenas distâncias ou são para longas distâncias? Como é que o teu time comercial analisa a logística desse transporte? Aí vai depender realmente da necessidade do cliente, né? Por que eu comento? O Air Standard, sim, é a opção mais em conta, é o modal de serviço realmente o mais em conta que a gente tem na empresa. Questão, né, de valores, né? Questão de valores, mas relacionado à distância não existe limitação, né? Porque eu posso transportar uma mercadoria, por exemplo, do Rio Grande do Sul para São Paulo, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, Florianópolis, que a distância não é tão longa, mas em 3 dias eu consigo realmente te dar uma tarifa bem em conta, realmente barata, competitiva, né? Aí a gente vai dividir com o cliente. Falando desse tipo de serviço, a gente já consegue pensar realmente numa roteirização de coleta, roteirização de entrega e uma tarifa mais em conta. Então, tem diversas situações pelas quais o nosso cliente contrata esse tipo de serviço. O standard, então, ele não deixa de ser um concorrente do transporte rodoviário nessas longas distâncias. Por exemplo, nós estamos hoje no Rio Grande do Sul, né, a nossa matriz administrativa. A gente vai transportar do Rio Grande do Sul para Belém. O transporte aéreo, o standard, ele se torna mais rápido do que o transporte rodoviário para Manaus, por exemplo. E competitivo. E competitivo na questão de valor. Exato. E a questão de liberação, das liberações fiscais, Secretaria de Fazenda, é o mesmo processo? É o mesmo processo, né? Porque no momento que a carga chega no aeroporto, não existe uma distinção para o órgão do governo se é um aeroexpresso ou um aerostandard independente. Eles têm aquele mesmo prazo. Então a mercadoria chegou ao meio-dia. Comumente a gente trabalha aí com 3 horas, porque é o processo padrão normal, né? Existem algumas particularidades de alguns aeroportos que a gente realmente necessita de um prazo maior. Alguns aeroportos grandes, né? Só para o público entender, por exemplo, Guarulhos, Galeão, o próprio aeroporto de Manaus, esses grandes aeroportos,
eles têm uma certa dificuldade na liberação, então acaba ficando um pouco mais demorado a questão liberação Cefaz, né? Isso. Mas o nosso time em loco também, a gente sempre costuma vender muito isso para os nossos clientes, essa questão do nosso time em loco nos aeroportos, perfeito. buscar agilizar essa liberação. Né? Isso, tem esse fator e tem também o fator aquele que a gente, inclusive, que já comentou em episódios anteriores, né? A questão do Cefaz, que nem sempre é do lado do aeroporto, que é fácil, que é prático, né? Tem aquelas situações onde a mercadoria ela vai chegar de manhã, o carro do aeroporto ali vai para o Cefaz só à tarde. Então, realmente existem algumas particularidades. O nosso pessoal em loco vai fazer esse trâmite, né? Pegar a documentação, levar o teu Cefaz, trazer do Cefaz, liberar a carga, conversar com o fiscal. Muitas vezes tem problema de fiscalização no meio, algum problema fiscal, o nosso próprio time já absorve isso. Dá auxílio para resolver. Já auxilia a nossa operação que faz o contato com o cliente e já libera. Eu acho que uma questão bem positiva nessa questão do aéreo standard, o que nos diferencia positivamente com relação ao rodoviário é que, vamos fazer uma pequena encenação nessa questão das liberações da Secretaria de Fazenda. Por exemplo, uma carga que está saindo aqui do Sul, né? Está saindo do Sul para Manaus, num rodoviário fracionado. Porventura, algum dos clientes desse rodoviário fracionado teve algum problema em algum posto fiscal na região de Santa Catarina ou de São Paulo. Toda essa carga ela está retida. Mesmo que a carga do outro cliente não esteja, a carga está retida e se houver algum imbróglio nesse meio de caminho, a carga está retida. No aéreo não tem esse problema, né? Não tem porque a gente está fazendo a questão da emissão por nota fiscal, né? A gente vai fazer... Nós consolidamos a carga dentro do porão do avião. Por mais que hajam consolidações, né? Por mais que, por exemplo, a gente está falando do Rio Grande do Sul, Manaus, eu vou coletar realmente diversas mercadorias aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio do Sul, Bento Gonçalves, Independente, vou levar até o aeroporto mais próximo, na nossa base, faz ali a consolidação, reembalagem, muitas vezes a gente realmente já tem que adequar a embalagem para uma observação com relação ao aéreo standard, a gente pega muita carga com embalagem inapropriada para o transporte aéreo. Sim. Então, nós temos também essa facilidade para o cliente de reembalar ou melhorar, fortalecer a mesma embalagem. Isso, porque na grande maioria das vezes, quando se trata de um aéreo standard, a gente está falando sim de grandes volumes, aqui a gente comentou, porém pode ser também uma caixa de 1 kg, não tem problema. Não né? Uma caixinha 30-30-30 não tem problema. Agora, se eu tenho a opção de consolidar essa carga, fica muito mais barato, inclusive, para o cliente, porque naquele mesmo trajeto, eu estou juntando todas aquelas cargas, ganhando barganha com a companhia e facilitando o embarque para todo mundo, entende? E na questão da Cefaz, ela só vai ser fiscalizada lá na ponta quando chegar no fim, né? Na ponta e nota a nota, né? Eu não vou parar a aeronave, né? Não vou... A aeronave não é fiscalizada. Exatamente. Fiscalizada a nota fiscal. Então, baseado nisso, é muito bacana pensar realmente nesse ponto, pensando em cargas aquelas quais, por mais que eu tenha um prazo mais estendido, eu tenho 3-4 dias para entrega, que se caracteriza o transporte aéreo standard, mas tem que chegar naquela data, não pode haver não pode ter imprevisto, né? Então, a característica primordial do aéreo standard não é tanto o tamanho quanto o prazo de entrega e o preço competitivo. Perfeito, é isso aí. Eu estou buscando uma opção aéreo para ter segurança, para ter realmente aquela questão, impedir diversas questões, o pneu do avião não fura, né? Não tem diversas situações, não tem trânsito, né? não tem diversas situações. Apesar de nós estarmos, o que nos ajuda, nós estarmos num país continental, é que a gente consegue encurtar as distâncias do modal aéreo, né? Acho que, Rony, uma questão bem interessante para a gente abordar também nesse assunto do aéreo standard é a questão das aeronaves cargueiras, né? Os tipos de aeronaves que a gente tem aqui no Brasil, que basicamente são 3, né? Que a gente tem aí a aeronave de passageiro convencional, a gente tem o avião wide e avião cargueiro, né? O avião wide e cargueiro realmente eles têm uma capacidade maior de carga, onde muitas vezes aquelas limitações do transporte aéreo, por exemplo, existem alguns requisitos, né, para o transporte aéreo acontecer, que por exemplo, no transporte aéreo em aeronave convencional, o volume ele não pode ultrapassar 200 kg, duas medidas elas não podem ultrapassar 120 centímetros para realmente dar giro ali na porta do avião. Então, para alguns trechos, a gente consegue realmente utilizar essas opções de aeronaves cargueiras, né, para poder dar sequência ali para o transporte. Então, por exemplo, nos mantendo nesse mesmo exemplo que tu comentou, né, partindo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, indo lá para Manaus.
Primeiro a gente vai consultar, né, no mercado, porque isso também ele muda, né, as malhas aéreas de aviões cargueiros, eles podem variar, não tem uma regra que define e uma esse trecho, aquele curiosidade, trecho. te cortando um pouquinho, uma curiosidade para o pessoal saber, o Júnior comentou do cargueiro wide. O cargueiro wide são aviões de passageiros que foram retirados dos bancos e foram transformados em aviões cargueiros, né? Isso, ele tem uma algumas curiosidade, limitações, né? exato, eles têm algumas limitações também, né? Mas realmente ele é para carga, específico para carga. Não né? tem banco, não tem nada, então ele tem o porão e a parte onde a gente vai sentado lá bonitinho, foram todos retirados dos bancos e lá vai carga dentro. Específico para carga, exato. Então, dando sequência, né, na questão aí da malha aérea, não existe nenhuma regra que defina que nesse trecho em específico eu preciso ter avião cargueiro. Não, isso aí realmente é uma estratégia das companhias, que dependendo do número de carga, o fluxo de carga, realmente eles já vão alocar um determinado avião para realmente dar conta, né? Então, por exemplo, primeiramente, se tem um volume acima de 200 quilos, a gente vai pensar o quê? Primeiro, será que dá para despaletizar? Né? Aquele pallet de 200 quilos é uma máquina, é uma peça só, né? A gente não consegue desmembrar. Então tem essa opção. Muitas vezes o cliente ele não tem esse conhecimento logístico que a gente tem e ele está com a carga preparada para fazer um transporte rodoviário e por N questões ele aciona um operador logístico, prazo, por exemplo, né? Ele nos aciona como um operador logístico para ver a possibilidade de transportar essa carga no modal aéreo. E ele não sabe que a gente tem algumas especificações para poder transportar. E o nosso time comercial, até mesmo o nosso time operacional, ele vai questionar se isso pode ser desmembrado, se perfeito. pode despaletizar, se a gente pode refazer essas embalagens. Muitas vezes a gente desfaz a embalagem, ela voa até o destino final e no destino final a nossa unidade também refaz essa embalagem para e entregar entrega paletizado, né? da forma que o cliente... Exato. Então são duas situações que isso pode ocorrer. A primeira delas até lá na cotação, né? Quando realmente o cliente me solicita uma cotação, a gente vai interpretar. Por exemplo, no momento da solicitação, pode ser que na informação que chegou até o solicitante, o cara que realmente está nos acionando para a cotação, ele comente que seja 150 quilos. O pessoal lá do comercial vai fazer a cotação baseado na informação do solicitante, porém, pode acontecer também que quando a gente vai coletar, não foi considerado o peso do pallet, ou surgiu mais um volume que foi adicionado ao pallet, daí ele ultrapassa ali os 200 quilos. Então, são duas situações que isso pode ocorrer. Primeiro delas é já na cotação. Se o cliente me solicita que eu faça uma cotação que tenha um volume de 210 quilos, a gente já vai solicitar. Bom, esse volume tem como a gente despaletizar? Ele é uma peça só? São várias caixas? A gente consegue fazer esse desmembramento? Se não é possível, eu realmente já tenho que considerar algumas outras estratégias para poder atender o cliente. Primeiro delas, normalmente, uma rota frequente, ao longo de muitos anos ela já acontece, existia avião cargueiro de São Paulo para Manaus. Isso há muitos anos já acontece. A grande questão aqui é entender se tem de Porto Alegre até São Paulo. Se tem, está excelente, está show de bola, a gente já consegue coletar o material aqui no Rio Grande do Sul, embarcar em Porto Alegre no avião cargueiro e ir até Manaus. Não tem avião nesse trecho. Então a gente tem que coletar essa mercadoria aqui em Porto Alegre e de carro dedicado... Seguir um rodoviário dedicado até São Paulo. Até Paulo. O aeroporto com o cargueiro mais próximo. Exatamente, perfeito. E aí segue o embarque. Agora outra situação, né? É a gente coletar o material... a cotação, a precificação, ela foi baseada em 150 quilos, chegou lá na hora da coleta, a gente entendeu que tem 210 quilos. Novamente, a gente vai entrar em contato com o solicitante e a gente vai questionar ele essas questões. Tá certo esse volume? São esses mesmos? Tá tudo ok? Para esse trecho, a gente precisa desmembrar. E aí a gente vai realmente negociando. O nosso serviço ele é muito malhável, né, Júnior? A gente está sempre preocupado em solucionar os problemas, né? Na questão logística. Então, nós temos com frequência isso acontece, né? De nós conversarmos com os clientes e dar opções, né? Perfeito. A gente consegue encontrar na malha brasileira, mesclando esse rodoviário com o aéreo, mesclando tudo isso, a gente consegue encontrar solução muito rápida. Perfeito. Na entrega, né? Até mesmo essa questão que eu abordei relacionado a desmembramento do pallet, isso é bem interessante a gente falar, que muitas vezes a gente vai coletar uma peça, ele está realmente num pallet padrão, né, 1 por 1 por 1,20, porém a gente olha para aquela mercadoria, em cima do pallet só tem uma caixinha. Então, porque é o padrão da fábrica. Porque é o padrão da fábrica, ou para carregar realmente lá na expedição da empresa, para carregamento de empilhadeira fica mais fácil. E muitas vezes essa maneira de embalar é para o transporte rodoviário.
Então, não quer dizer que para o transporte aéreo seja o mesmo modelo de Perfeito. embalagem. Então, a justamente gente faz essa jogada, né? Isso porque... A gente auxilia muitas vezes os clientes também. Diversas vezes, na grande maioria das vezes, inclusive. O modelo aéreo não precisa tanta madeira. E eu abordei esse assunto pensando em quê? Imagina que em cima do pallet padrão, né, tenha uma caixinha. No fator de cubagem do transporte aéreo, né, para precificação, são dois fatores a ser levados em consideração: peso real e peso cubado. Né? Peso real, de fato, é colocando na balança qual é o peso real, e peso cubado, realmente, ele é uma variável de acordo com as medidas, isso para precificar a questão do espaço. E o peso cubado do transporte rodoviário é um, e o peso cubado do transporte aéreo é outro. Eu acredito que isso, inclusive, cabe um episódio para a gente falar só disso, né? Sobre a questão de cubagem. Fator de cubagem. Exatamente. Então, por que eu abordei esse assunto? Porque se no momento que a gente coleta o material, eu entenda, né, que se a gente desmembrar, tirar daquele pallet e levar somente a caixa, vai reduzir em 50% do valor do transporte, né? Porque ele não está alocado da melhor forma para o transporte aéreo, a gente vai dar essa opção para o cliente. E vamos lá, o transporte aéreo, ele é mais delicado do que o transporte rodoviário. Posso dizer isso, né? Perfeito. O transporte aéreo, ele é mais cuidadoso. Ele é um pouco mais cuidadoso do que o transporte rodoviário. O transporte rodoviário ele tem muitos pontos de parada, transição, tu tira de uma base e leva para outra, né? Porque hoje a gente não tem um transporte, salvo algumas exceções, nós não temos uma transportadora que saia do sul do Brasil e leve o mesmo caminhão, direto, né? Até São Paulo, de São Paulo leve direto até Fortaleza. Normalmente é trabalhado com os hubs, né? Então, por exemplo, eu vou coletar... Então se torna um transporte mais quebrado, né? Isso, quebrado, e realmente essa questão do manuseio, né, que tu fala, acredito, que é tirar do caminhão e colocar em outro. Tirar do caminhão, deixar armazenado até que realmente passe o caminhão da rota e colocar no outro. Outro ponto importante também é o pessoal faz a coleta todo dia, não encher o caminhão espera mais um dia, espera mais 2 dias até encher. Né? No transporte aéreo a gente não tem esse problema. Não tem, porque a malha já está ali alocada, o avião vai sair, não tem esse problema. Né? A gente está aqui falando realmente de um serviço aéreo standard aéreo, né, do serviço da ConnexLog aéreo. Então, realmente, a gente está aqui contrapondo algumas situações, porque ele se compara ao transporte fracionado relacionado a preço. É porque o cliente compara, né, Júnior? O cliente, a gente tenta mostrar para o cliente, não desmerecendo o transporte rodoviário, que é maravilhoso, mas a gente quer mostrar para os clientes que ele pode desmembrar um pedaço dessa carga e acelerar essa entrega num transporte aéreo. Então, a gente está tentando mostrar que o transporte aéreo ele tem as suas facilidades, né? Exato. E o preço é muito competitivo. Então, durante muitos anos, né, Rony, o transporte aéreo ele foi taxado como caro, né? Mas isso varia muito na questão da necessidade. Sim. Por que eu te comento isso? Por exemplo, existe uma necessidade de fretar uma aeronave. Se existe essa necessidade, significa que o custo operacional de uma determinada fábrica, de um determinado setor parado, ele vai ser muito maior, né? O impacto ele vai ser muito maior. Então, é caro. Baseado a quê? Né? É caro comparado ao quê? Então, hoje a gente está aqui falando de um modal de transporte. E a gente está aqui para desmistificar um pouco isso. Exato. Também, né? A gente está aqui falando de um modal de transporte que ele compete diretamente aí com o transporte rodoviário, só que a questão da segurança ele é muito maior, né? Isso tudo que a gente vem comentando aqui, que não tenha o perigo de ele ficar parado no posto fiscal com uma mercadoria que não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver com aquela mercadoria. Com aquela mercadoria, né? Então, existem diversas questões que a gente pode aqui abordar que muitas vezes ajuda, facilita e fica mais barato se eu considerar realmente o todo. Por que eu digo isso? Imagina que, por exemplo, numa rota São Paulo-Fortaleza, eu demore no rodoviário 4, 5 dias ali, né? Até fazer coleta. Até 7 dias. Até 7 dias. Coleta, né? O trânsito ali e a entrega. Nesse mesmo trecho, no aéreo, eu consigo te entregar em 3 dias. Então, entre coleta e entrega, Entre coleta e entrega. Então, vamos lá. O valor ele vai se tornar 10% mais caro. Porém, eu estou adiantando em 4 dias a tua operação. Então, toda a questão ali do teu manuseio de estoque, teu manuseio de entrega, o prazo que tu vai oferecer para o teu cliente, tu pode diminuir em 4 dias e realmente tu vai otimizar o tempo todo da tua fábrica, porque realmente ali tu considerou pagar 5, fazer um teste com 5 a 10% mais caro no aéreo, né? E falando em aéreo standard também, os nossos prazos mais longos do transporte aéreo são realmente o aéreo standard, que são entre 3, 4, alguma distância muito longa vai a 5 dias, né? Mas isso é raro acontecer, né? É mais raro acontecer pela seguinte questão. O transporte aéreo de capital a capital é no máximo 72 horas. Coletei na segunda-feira,
Terça, quarta, quinta-feira está entregue. 3 dias úteis ali para entrega. Capital. O que pode dificultar um pouco mais é realmente a entrega, é o interior. Então mesmo assim, existem estados muito grandes no Brasil, né? Onde a capital ela fica muito afastada realmente de uma cidadezinha, de uma cidade de interior. E muitas vezes, inclusive, tem dificuldades, por exemplo, a estrada de chão, né? Existem ali fator, o esburacar da estrada. Nós mesmos estivemos em Manaus há pouco tempo, né? Visitando alguns clientes e a gente viu a dificuldade que é atravessar a Mata Atlântica, né? Exatamente. Então, realmente, isso que dificulta, não que realmente o transporte aéreo vai te... O aéreo, ele facilita. Ele facilita demais, né? E a gente está falando do mais extenso. Mas em 12 horas, em outros episódios, a gente comentou que é possível entregar de Porto Alegre a Manaus uma carga, por exemplo, né? Perfeito. E sobre a eficiência operacional, Júnior, o que tu pode falar sobre a eficiência operacional desse transporte standard? A eficiência operacional, a gente comentou bastante aqui a questão realmente da diferença entre o transporte standard e o rodoviário, né? Falando de eficiência operacional, a gente pode aqui abordar relacionado à garantia da entrega, a rastreabilidade daquela mercadoria. Tu realmente vai ter acompanhamento do ponto inicial até a final. As cargas da ConnexLog, os serviços da ConnexLog são todos rastreados? 100%. Desde o momento, a partir do momento que tu acionou, né? O cliente me solicita uma cotação, a gente faz uma precificação e dá o ok, a partir daquele momento todo o rastreio ele é feito tanto via e-mail, né? Existem as formas as oficiais, as formais e as informais, eu posso dizer. O que é uma forma formal? A cada passo que a carga dá, a gente vai formalizar via e-mail, né? Inclusive no futuro a gente vai aqui abordar também a questão a partir do e-mail. Como é que funciona o rastreio, né? O cuidado com o cliente a partir disso. Mas dando aqui realmente uma pincelada geral, toda a carga, desde o momento que é acionado para a coleta, ele fica sabendo passo a passo. Se, por exemplo, a mercadoria foi ou não coletada, que horário que ele foi coletado, se está em trânsito até o aeroporto, qual é o voo que ele vai pegar para aquele trajeto, se fez ou não fez conexão, se está lá realmente no aeroporto do destino final, se está realmente em horário de fiscalização para entrega. Então, 100% rastreada. Essa é uma forma formal. Qual que é outra forma formal? Nosso link via site, né? Que a gente, a partir do momento que é feito um manifesto daquela carga, né, é enviado um link para o nosso cliente que a partir daquele momento, a qualquer momento que ele clicar no link, toda a informação, e isso que é muito bacana, é bem interessante, toda a informação que a nossa equipe operacional interna coloca no sistema, o cliente tem acesso. Então, independente, né, se está ou não conexão, se está no voo programado ou não, ou atrasou devido a, sei lá, alguma questão ali da companhia. E falando de eficiência operacional, o nosso time operacional ele já prevê alguns problemas e ele já comunica ao cliente, por exemplo, de algum problema de Cefaz, de algum problema, enfim, algum problema climático, né, que agora no inverno acontece muito. Perfeito. Olha, o aeroporto fechou, então o nosso time operacional já informa os clientes desses problemas, desses detalhes, né? Isso que eu acho que é bem interessante a gente falar também, porque quando um cliente nos contrata, né, Rony, a nossa eficiência logística ela é altíssima. O que eu estou dizendo sobre eficiência logística? Estou falando aqui que o nosso SLA é 99%, nosso OTD, por exemplo... Explica para o nosso pessoal em casa o que é o SLA. O SLA ele é um conjunto de indicadores que formam, né, e que dizem se uma empresa realmente está ou não com qualidade dentro daquele setor que ela está operando, né? Agora, por exemplo, o OTD, que é o On Time Delivery, né? Quantos por cento a gente entrega a mercadoria no prazo. No prazo prometido. O nosso é 99,5%, sabe? E existem ainda algumas questões nesse 0,5% que ficam questões de, por exemplo, a mercadoria chegou no aeroporto e o cliente vai retirar no aeroporto de destino. E ela né? fica parada. E ela fica parada. Então existem isso vários... interfere no nosso influencia, porque parte do princípio que a gente está aqui para resolver o problema do cliente. Se ele deixou lá no aeroporto, será que eu não podia entregar? Será que realmente ficou mais fácil para ele coletar no aeroporto? Isso tudo a gente negocia lá no momento da cotação. Exato. Né? Isso a gente negocia lá no momento da cotação. Mas se fica mais confortável para o cliente coletar no aeroporto, a gente tem essa opção e fica mais barato. Né? Porque realmente não tem a taxa da entrega para aquela operação. Então existem diversas questões aí que a gente faz para estar entregando essa eficiência, para ter essa certeza de eficiência logística ali para o nosso cliente. 99,5 é um bom índice, né? Ele realmente é um índice muito bacana. A gente vê diariamente, a gente trabalha muito em cima disso e isso acho que
parte muito da questão tanto do comprometimento das pessoas que estão trabalhando conosco, quanto a tecnologia que hoje está empregada aí dentro da ConnexLog. Né? A gente realmente não deixa nenhum furo operacional no sentido de falta de informação, o que está acontecendo com aquela carga, não. Existem equipes 24 horas por dia trabalhando incansavelmente para que esse índice ele aumente. Né? Tocou num ponto bem importante que é a questão tecnológica, né? Nós estamos investindo muito em tecnologia nos últimos anos aí por questões operacionais, né? A gente conseguir rastrear e enxergar a nossa carga de ponta a ponta, aonde ela está, qual é o problema que está acontecendo ali no meio. E é uma questão não tão operacional, mas que eu acho que cabe aqui na nossa conversa, é a questão da formatação do preço, né? A gente estava falando muito de transporte rodoviário, transporte aéreo standard. O nosso preço hoje ele é formatado completo, né, Júnior? Ele tem um preço fechado. Não existem aquelas pegadinhas, né? Entendi, certo. A pegadinha no meio do preço. De imposto posterior, seguro posterior, não, né? A nossa cotação ela tá com o preço todo formatado, todo englobado. Quando tu passa um preço final para o cliente, ele é o preço final daquela... Ele é o preço final e já vai lá com observação, com seguro e impostos inclusos, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito, mas inclusive... Para nós é óbvio. Devido a muitas empresas trabalharem dessa forma, existem compradores, né, de logística que já acreditam que seja dessa forma, mas não, né? A gente tenta deixar o mais claro possível a questão de resolver o problema, né? Não é porque a partir do momento que tu me aciona para uma cotação, vou te passar um preço e depois daquele preço tem que ficar pensando, calculando na mão ali seguro, calculando ali impostos, ICMS, né? Enfim, uma série de questões. Inclusive tem empresas, grandes indústrias que o próprio sistema deles tem um cálculo para poder precificar o transporte rodoviário. Né? O próprio sistema ele faz esse cálculo interno, o que para nós é descabido, né? Porque a gente já formata um preço fechado. A carga já tem seguro, a carga já está incluso os impostos, né? Não tem o GRIS, não tem o PIS, COFINS, tudo separado. Perfeito. O que pode acontecer, facilita, isso, né? É bacana a gente dizer aqui também, né? A questão aí realmente da até divergência, a gente chama de divergência. O que é uma divergência, né? A partir do momento que o cliente ele faz uma cotação com 150 quilos, até utilizando o exemplo que eu dei anteriormente, né? O cliente faz uma cotação com 150 quilos. Mas a gente foi lá, coletou e descobriu que são 200 quilos e não são 150. Além da estratégia operacional mudar devido ao peso, isso, né? Tem a questão realmente da divergência. Por quê? A gente vai comunicar ao cliente que, olha, para 150 quilos era X valor, para 200 quilos é Y, né? Justamente porque existe essa diferença. E por que há essa diferença? Porque mudou a taxa da companhia, né? Basicamente a nossa precificação ela é feita devido a quatro passos, 4 steps, né? Coleta, tarifa aérea, entrega e impostos. Basicamente é isso. Então, se mudou a tarifa aérea, a gente tem que repassar ao cliente, mas vale a gente falar também que tanto para mais quanto para menos, né? Sim, se eu for coletar o material, se eu cotei 150 quilos e o material deu 100, da mesma forma, a gente vai mandar uma foto da balança para o cliente, vai mandar a foto da balança ou até mesmo ali o documento, né? Realmente que comprova o embarque da companhia, exato, dizendo se foi para mais ou se foi para menos. E isso tudo realmente ele é variável, por isso que a gente tem que repassar ali o cliente essa questão. Falando bastante dessa questão de performance, de eficiência operacional, eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente coleta uma carga que ela tem o peso menor, né? E a gente não se vale disso. A gente gosta muito da questão de parceria. A gente informa o cliente, tu tá sabendo, porque acontece às vezes algum problema no meio do caminho. A gente cotou 150 quilos, chegou 100, a gente comunicou o cliente não para que está faltando peça. Sim, o almoxarifado não colocou os 3 volumes. Isso, faltou alguma coisa na cotação, na efetivação. Isso acontece rotineiramente, né? Isso acontece realmente com frequência e até muitas vezes o que a gente acaba entendendo devido ao tempo aí de transporte, né? Que muitas vezes o solicitante não é nem a pessoa que está enxergando a carga, né? Ele tem grandes companhias, né? Tem o cara lá, o gerente de produção, que comentou que há necessidade de uma determinada peça. Esse cara ele vai comunicar um almoxarifado, mas não é o almoxarifado que faz a cotação, é o time de compras. Então o cara de compras não está lá na expedição enxergando aquela peça. Então ele esse vai é o grande gap que a gente tem, né? Exato. Entre compras, expedição com o setor comercial, por exemplo. Isso, então isso é normal, isso acontece e a gente está aí para auxiliar nesse sentido, né? Para juntar essas pontas. Mais uma pergunta, Júnior, questão territorial. O aéreo standard ele abrange
Todo o território nacional? 100% do território 100% nacional, território né? E a gente, inclusive, estrategicamente, né, a nível Brasil, onde tem um aeroporto, a gente está do lado, né? Então, eu costumo até dizer que em todas as capitais e principais cidades do Brasil, porque nem sempre no interior do Mato Grosso eu vou ter uma base operacional lá, né? Isso. Então, eu vou ter que realmente entender aonde que tem o carro ou a base mais próxima para fazer o transporte. Então, Júnior, com relação a território, tu pode nos mostrar, nos falar sobre um caso complexo que tem acontecido nos últimos tempos? Eu acho que uma questão bem interessante é a gente falando específico, né, de um caso complexo, multimodal, podemos dizer assim, né? Então, existem casos onde muitas vezes, por exemplo, né, toda a base de fornecedores, aí eu acho que do Brasil inteiro, na verdade, fica em São Paulo, né? Uns 90%. 90% em São Paulo. Então, olha só que bacana. A ideia era o transporte, né? Nós coletar esse material em São Paulo e mandar para Macapá, né? Lá no norte. O que a gente fez? Coleta o material rodoviário, né? Com um carro, uma Fiorino, uma van, um caminhão independente, embarca ele em Guarulhos, em São Paulo capital, independente, né? Só estou dando um exemplo aqui. Coleta em São Paulo capital, vai até Guarulhos para o embarque, esse avião ele vai até Belém, tanto em aeronave de passageiro ou de cargueiro, independente do tamanho do volume, ele vai até Belém, de Belém ele pega uma balsa fluvial até Macapá, né? Então é bem interessante essa complexidade, porque territorial, porque existem limitações, até o norte, se a gente está falando aí do rodoviário, a gente está falando aí de 7 dias, 8 dias, 10 dias, independente. Falando de Manaus tem mais a balsa, né? Mas falando de Belém, então coleta em São Paulo com um carro convencional de coleta, entrega, Fiorino, van, né? Vai até Belém aéreo e depois é fluvial até o destino final. Então, realmente isso eu acho que é um exemplo bacana de um complexo de modais aí que a gente pode dar, que é isso que a gente faz, né? Independente da dificuldade, independente de onde que é, independente dos tipos ou de quantos modais a gente tem que utilizar, a gente vai utilizar para realmente resolver ali o problema da forma mais eficaz ali para o nosso cliente, né? Perfeito. Então, já caminhando para o final do nosso episódio de hoje, da nossa conversa, do nosso bate-papo, nos dá um exemplo de o porquê o cliente vai optar por um AL Standard. Perfeito, eu acho que dois pontos muito bacanas a gente poder falar para o cliente. Primeiro, valor, primeiro, preço. Segundo, segurança. Acho que essa é a grande questão. Preço e segurança. Porque o que a gente fala? Aqui a gente conversou bastante e pôde exemplificar aí para todo mundo que está nos ouvindo a questão da diferença e competitividade que a gente tem nesse modal do transporte terrestre, o rodoviário fracionado. Então, acho que a grande questão, e que é inclusive um pedido, né? Inclusive uma sugestão, tenta, conheça, sabe? Manda uma cotação, questiona, porque é bem interessante, realmente devido a esse mito que a gente fala, né? Da questão preço, de ser preço muito mais caro. Então, acho que aqui a questão para a gente finalizar, dá para a gente deixar essa pulga atrás da orelha aqui dos nossos ouvintes, testa, né? Nos chama, né? Nos questiona, eu tenho uma carga independente da onde para onde, que eu tenho realmente um prazo mais estendido, testa, pergunta, sabe? O que pode parecer impossível para você, para nós não é. Exatamente. Se você é apaixonado por logística e transporte, não pode perder a oportunidade de se conectar com a ConnexLog. Nós estamos sempre em busca das últimas tendências e inovações no mercado para fazer o melhor para os nossos clientes. E agora, com nossos canais de comunicação e redes sociais, ficou ainda mais fácil ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no setor. Não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma novidade.